Fala galera, aqui é o Neo, bem-vindos a mais um vídeo. Sejam todos muito bem-vindos para este vídeo. No vídeo de hoje, como vocês podem ver pelo título, vamos falar um pouco sobre Godot e sua incrível façanha de ler Jason. É assim que eu chamo, tá? Jason. Não sei como é que se pronuncia, mas ó, isso aqui é o de ataque, ó. Só que tá sem animação ainda. Como eu dizia, já apareceu aqui. O Godot, oi meu amor. O Godot pode ler arquivos .json. E que arquivos são esses? São arquivos de texto que normalmente se usa para programar addons no Minecraft. Para quem manja de fazer addons no Minecraft, sabe que esses arquivos são usados para fazer addons. Basicamente tudo do Minecraft é baseado neles. Desde a como configurar as texturas, desde a como comportamentos, tudo é baseado nisso, exceto o script já é JavaScript, né? E eu descobri ontem, porque eu tava enfrentando um problema. Qual era o problema que eu tava enfrentando? Eu vou vir aqui, ó, nesse script base aqui, para mostrar para vocês o seguinte. Esse character body aqui, eu tinha atribuído o quê? Um sprite 2D. Ué, mas por que um sprite 2D? Calma que eu vou explicar. E basicamente esse sprite 2D, ele necessita, para poder funcionar as animações, de um animation player ou um animation tree, depende da situação. Pronto. O animation player serve para criar animações e o sprite a gente joga os frames de animação. Por exemplo, aqui eu vou jogar aqui uma textura. Vamos lá, carregar uma textura. Eu vou carregar a textura da players. Deixa eu ver. Quem que eu carrego aqui? A Stephanie. Vamos lá. Ataque Idol. Carregar a textura da Stephanie Idol. Idol quer dizer. Calma lá. Aqui. Fica dali a Yuna, tá? Deixa eu colocar ele um pouquinho pra cá. Tem quantos frames? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 7 frames. Aí o que acontece agora? Na Animation Player, a gente criava a animação. Vou criar a animação Idol aqui. Pode colocar o nome que quiser, né? Mas vou colocar Idol só pra ficar melhor. Vou colocar em 0.1 segundos. E vou deixar, como são 7, vou deixar 0.8 segundos de animação. Cada frame vai durar 0.1 segundos e a animação completa vai durar 0.8. Vamos ver aqui. Aí depois a gente vem aqui no Sprite, clica aqui no Sprite 2D, vem em animação, coloca quantos frames ele tem, no caso aqui tem 7 horizontais. Também pode acontecer do Sprite Sheet ter frames verticais, mas no caso aqui só é horizontais, tá lá. Tá aqui o Sprite já pronto para receber a animação. Daí o que acontece? A gente tá aqui o Animation Player, a gente criou a animação, agora a gente vai ter que jogar os sprites lá. Aí tá lá, criou uma chave de sprite, aí vai. Travou? 6, aí a gente tem que clicar mais uma vez no 6, porque ele conta do 0, por exemplo, se tem 7, o primeiro é 0 e o último é 6. E a gente tem que ir colocando quando chega. E ele, por exemplo, eu apertei para ele adicionar o 0, aparece 1, mas ele não adicionou 1. Ele tá dizendo, você quer adicionar 1, aí você vai, adiciona 1, adiciona 2, adiciona 3. Quando chegou no 6, vocês podem ver que repetiu o 6. Porque ele disse, você quer adicionar o 6? Eu disse sim. E tá pronta a animação de Idol. Vou colocar para repetir, para quando iniciar. E tá lá, a animação de Idol é essa daqui. Vou deixar ela aqui, ó, e vamos dar play nessa cena e vocês vão ver que ela vai estar animada agora.
tá lá, a animação tá pronta. Essa é assim a forma de fazer animação usando Sprite 2D. Só que eu tava enfrentando um problema, é que no Sprite 2D você só pode colocar uma textura por vez. Aí eu tava procurando jeitos de como fazer para adicionar usando apenas um Sprite 2D, porque o jeito que eu tava fazendo no script, o meu script tava ficando muito grande, gigantesco, sem necessidade. Por quê? Porque eu tava usando vários sprites 2D, cada um para uma animação. Aí, por exemplo, eu dizia, quando for tocar tal animação, tal sprite, tal sprite, tal sprite, tal sprite some e tal sprite aparece, por exemplo. Tem vários sprites juntos misturados numa coisa só que tem vários invisíveis e só aquele da ação que está visível. Por exemplo, tá parado, então o sprite de idle vai estar aparecendo e o sprite de andando, correndo, pulando vai estar invisível, mas vai estar ali. E isso consome também FPS, ele está invisível, mas ele está ali. Aí eu pensei, não, isso tem que ter um jeito. Aí eu saí pesquisando, porque eu sou novo na Godot. Eu comecei a usar Godot há 2 anos atrás. Então eu sou praticamente novo ainda. Estou começando a engatear agora. Não sou tão. Por exemplo, meu primeiro projeto foi o Ultivenge. Pra quem é velho aí no canal sabe que meu primeiro projeto na Godot foi o Ultivenge. Que eu comecei a usar Godot, comecei a aprender e fazer com vocês o projeto. Aprendi muita coisa fazendo vídeos e mostrando no vídeo que eu ia aprendendo. Eu tava estudando na marra mesmo. Que eu sou assim, eu vou na marra. Ah, mas tem outro jeito mais fácil de fazer. Mas eu ia na marra mesmo, era o meu jeito de fazer. Não gosto de ficar vendo vídeo, perguntando. Mas dessa vez eu tive que procurar. Aí eu achei um vídeo falando que dava pra implementar isso usando arquivos JSON. Por quê? Porque o Godot ele lê esses arquivos de texto. Aí eu passei o dia ontem todo estudando sobre esse assunto. Como fazer o Godot reconhecer e ler esses arquivos. Aí tem aqui o base. E vocês vão ver que tem apenas um texture aqui, um sprite 2D, mas com várias animações. Aqui em teste, botar para rodar, vocês vão ver que tem várias animações. E isso sem precisar colocar vários sprites 2D. Tá lá, está tudo enganchado. Isso aqui é o tiro, tá tudo enganchado os sprites. Isso aqui é do tiro. O tiro eu deixei um delay de 5 segundos. Essa aqui é uma kunai, tá? Que é a arma da Yuna. Já que ela é uma ninja. O soco ainda não está configurado. E isso usando um sprite 2D. Mas usando apenas um sprite 2D, mas usando o arquivo JSON, JSON, como você preferir chamar. Eu chamo de JSON porque foi como eu me acostumei. Aí se a gente vier aqui, ó, tá aqui, ó. Tá aqui o arquivo JSON. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Tá lá. O que acontece aqui? Aqui tem os nomes dos personagens, se você ver, os nomes do personagem. Dentro do nome dos personagens eu coloquei sprites e o caminho dos sprites. Aí ele tá na pasta res, sprite, players, Akira e o nome do sprite. E coloquei as animações. E dentro de animações coloquei quantos frames tem aquela animação e a duração de cada frame. Por exemplo aqui a animação idle tem 4 frames e cada frame tem que durar 0.15 segundos. Ou seja, menos de 1 segundo, 0.15. Aqui é do Arthur. Aqui não tem ainda não, mas tá aqui a animação. Aí quando eu quero trocar de personagem, eu venho aqui, ó. Não, isso aqui é do pet, aqui, do player. Tá vendo aqui, ó, player ID? Tá Arthur aqui. Eu posso trocar. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu posso trocar por... Eu vou colocar pelo Ghost, porque os outros eles ainda não estão configurados os sprites, eu não coloquei os frames certos ainda. Se eu for colocar, por exemplo, eu mostrei pra vocês o que são frames, né? Frame horizontal, frame vertical. Então, os outros ainda não estão configurados direitinho os frames. Eu vou mostrar pra vocês, vou colocar o do Brendan aqui. Aqui, ó.
Brenda. Esse aqui é do Brenda. Como eu não configurei ainda os sprites, não coloquei quantos sprites tem ainda, aí ele fica assim, ó. Os sprites tudo bugado. Porque ele corta a imagem pelos frames que eu coloquei. Aí fica assim, tá vendo? Animação de idle, animação de andando, animação de correndo. Cadê de correndo? Cadê correndo? Cadê correndo? Cadê de correndo? Não sei o que é de correndo. Mas fica assim, vocês entenderam. Os sprites ficam assim, flicando. Ele tenta rodar a animação naqueles frames que eu coloquei ali. Deixa eu ver se eu consigo consertar com vocês aqui. Bel, Brenda. Idle. Quantos frames tem a animação do Brenda? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Brenda, Idle. Aqui, Idle. Tem 1, 2, 3, eu acho. Eu acho que são 3. Vamos ver. Vou colocar 3. Se não for 3, vou colocar 5 depois. Vamos lá. Posso ir por tentativa e erro? Não. Então vou colocar 5. 5 frames. Animação de idle. Não são 5, então são 6. Eu posso simplesmente ir na pasta lá e olhar. Mas como eu quero compilar o vídeo, eu vou deixar. Vou na tentativa e erro. Até vocês. Pra vocês entenderem o que eu quero dizer. Ah lá. Não, ainda não é 6. Caramba. Ah não, na verdade 6 é de idle. Tá aqui, ó. A de idle são 6. A de idle são 6 frames. A de andar é que é mais. Quanto que tá de andar aqui? Ghost. Esse é o Brenda? É. Cadê a de andar? Uau, que tá 6. Será que são 8? Porque normalmente são 8. Vamos lá. Ainda mais para o Brenda, que é o que tem mais detalhe. Não, ainda não é 8. 7 talvez. Vamos ver se é 7. Isso, são 7 frames. A animação de andar. E aqui eu controlo a duração de cada frame. Vou colocar 0.1 porque tava meio estranho. Aí vai durar 0.7 segundos a animação. Olha lá. Só que ainda tá estranha essa animação. Ó. Tá meio estranha, não tá? É como se no final ela ficasse muito rápida. Vou colocar, deixa eu ver. 0.11 talvez. Pra cada uma durar 0.11 segundos. Eu acho que ele tá configurado assim, eu acho. Ele anda trotando como se fosse um cavalo. O patch, se vocês repararem, ele para a 50 pixels do meu personagem. Aí quando chega a 150 dá pra configurar isso também. Eu coloquei uma configuração que dá pra configurar quantos frames ele vai começar a andar. E se ele ficar distante demais, ó, ele começa a andar, mas se ele ficar distante demais, ele acelera, ó. Tá vendo? Ele acelera. Por exemplo, até uma certa distância ele vai andar normalmente, mas depois de uma certa distância, por exemplo, enquanto ele estiver entre 50 e 150 pixels, ele vai só caminhar, ou animação de caminhar, e a aceleração dele vai ser de caminhada. Mas se ele passar de 150, ele vai acelerar no máximo que ele pode. Dá pra aumentar isso aqui no script também, mas isso aí é para outro vídeo. Hoje estamos focando no Jason. E basicamente é isso. O que ele vai fazer? Vou mostrar agora o script do base. Como é que faz para poder configurar isso. Aqui dá pra trocar, pra qual quiser. Agora tá aqui o script de base. Vamos lá, que agora eu vou longe. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Deixa eu pegar pra vocês aqui. Cadê? Eu tô no certo? No script certo? Eu tô.
Aqui, ó. Setup Animations. Configurar animações. Criei a variável chamada file, que quer dizer arquivo. E o que essa variável ela faz? Se vocês podem ver aqui que ela está igualando essa variável a toda vez que falar sobre file, então o que o script tem que fazer? Ele tem que abrir os arquivos, por isso tem aqui file, é assim que funciona. A gente cria uma variável e dá um nome a ela. Criei aqui no caso a variável file, quer dizer arquivo. E igualei ele a fileaccess.open, ou seja, toda vez que aparecer a palavra file no script, significa que ele tem que abrir o arquivo chamado que está no local res, que é player config.json file access read, ou seja, toda vez que aparecer file, ele tem que abrir esse arquivo e ler. Se, vai estar aqui, se o file variável igual a JSON new, variável, isso aqui é um erro, se não conseguir ler, eu coloquei por segurança, porque às vezes vai que a variável não está funcionando, para não travar tudo e eu ter que reabrir o arquivo, eu coloquei algumas opções de erro, para caso dê erro e não consiga ler, ele dá um retorno, porque se não der um retorno, ele acaba travando. Acontece isso muito, e você colocar um script, às vezes aquele script está errado e o jogo travar por causa disso. Aí eu coloquei algumas seguranças, porque caso ele não consiga ler, ele dá um retorno, configuração vazia para Play ID. Mas se você conseguir ler, tá aqui, se estiver vazio, se configuração for vazia, não tiver nada e nem tiver o arquivo, vai aparecer uma mensagem, configuração vazia para Player ID. Se não estiver vazia, você coloca configurações carregadas e carrega as chaves para criar as animações. É assim, basicamente, que a gente chama a animação, ou as animações dentro dele. Ah, mas Neo, dá para usar um sprite 2D, não sei o que, um sprite animated 2D. Eu sei, eu sabia disso há 2 anos atrás, quando eu fiz o meu primeiro projeto, o Revenge. Eu usei o animated sprite, só que eu não lembrava, porque, como eu disse, eu comecei há 2 anos atrás e não mexi tanto depois. Eu só tava mexendo uma coisa, outra, aprendendo. E eu esqueci completamente que existe esse bendito Animated Sprite 2D, que é o que eu usei nesse daqui. Eu criei um novo personagem base, com um script totalmente diferente. E aqui, vocês podem ver, que eu adicionei o bendito Animated Sprite 2D, que ele já faz o que eu estava precisando. Porque qual era o meu problema? Os meus Sprite Sheets não são inteiros. Eles são quebrados, cortados. Como assim? Tá vendo isso aqui, ó? Cada animação é um sprite sheet diferente. Não é a mesma, porque normalmente vem um sprite sheet completo com todas as animações juntas. E eu tava acostumado a fazer desse jeito. Só que aí, quando eu baixei essas imagens, ela veio cada sprite sheet para uma animação só. Vou mostrar para vocês agora, andando, correndo, parado, tiro. Vou atacando agora. Colocar soco, padrão, para deixar padrão, porque alguns personagens dão soco, a Yuna normalmente é espadada, né? Eu vou vir aqui, sprites, players, Yuna, cadê Idol, Jump, ataque, tá aqui, e essas são as frames da Yuna atacando. Quantos frames tem? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 6, aí coloco, tem 6 frames na horizontal e tem um frame na vertical. Pronto. E é isso. Aí daí eu escolho todo, selecionar tudo, adicionar 6 quadros. E aqui eu crio a animação dela atacando. Eu posso controlar o tempo de cada quadro. No momento aqui tá, cada frame tá durando 1 segundo, mas eu posso... A mamãe chegou. Sou eu no universo, não tem pra ninguém. Energia cósmica você não tem também. Na batida do meu rap eu faço
chover e deixar todo mundo dançando sem poder entender. Ciclope, fenômeno dos versos em português. Meus raps velozes vão te deixar pra trás de uma vez. Eu sou o dono dos versos, sou o mestre no rap. Com a força do meu flow eu vi um turbilhão de trap.